Olá, pessoal desse canal, do canal Jaqueline Pinto. E hoje o tema do nosso vídeo é um ingrediente para adoçar a sua relação. Já tem um monte de vídeo falando sobre como apimentar a relação, mas hoje eu quero falar com vocês sobre como adoçar a sua relação. Jaque, por quê? Gente, se a gente está falando de um relacionamento duradouro, se é nossa intenção um relacionamento duradouro, um relacionamento leve, relacionamento gostoso, saudável, gente, então ele tem que ser doce. É uma coisa assim, gostosa, tem que ser gostosa de se viver. Né? Eu estou casada há 20 anos, né? Esse ano completa 20 anos. E aí eu quero te contar algumas coisas, alguns segredinhos, né, da minha vida pessoal e algo que também as pesquisas comprovam que pode adoçar a sua relação amorosa. Fechado? Bem, primeiro, meu nome é Jaqueline Pinto, eu sou psicóloga, então se você já gosta de assuntos femininos, então já deixa aqui o seu like. Ó, gente, eu tenho um sininho, tá? Ó, meu sininho aqui, pra você lembrar. Esse sino aqui é pra você lembrar de ativar. Vou deixar aqui, ó. Pra você lembrar de ativar o sininho, tá bom? Pra você receber esses vídeos todos os dias. Deixa aqui a sua inscrição, não é só pra assistir o vídeo, não. Me ajuda aí, gente. Eu ajudo vocês me ajudam. Fechado? Então, hoje eu vou contar um pouquinho da minha intimidade pra vocês. Bem, quando eu casei, eu morava, né, obviamente, morava com minha mãe, casei, fui para um bairro muito distante da minha mãe. Então, eu ficava muito sozinha, muito sozinha. E ali, logo no começo, eu tinha um nenenzinho, né, eu casei, tive a Clara, e logo no começo do nosso relacionamento, depois de 1 ano e meio, eu tive a Clara, que é minha filha. E aí eu ficava tão sozinha, né, porque para mim não era muito natural eu ficar sozinha. E aqui no prédio onde eu moro, quase assim, as pessoas eram só casais, que a gente não via, e ali era um momento assim em que eu me sentia essa adaptação do começo do casamento, era tão difícil para mim. E talvez você esteja namorando, isso também sirva para você, que às vezes você fica ali naquele começo, ai meu Deus, aquele momento que você não sabe como agradar, o que fazer. Então eu entrei na relação amorosa com muitas crenças limitantes, eu não tinha referência de um casamento saudável, eu tinha somente ali na teoria, mas na vida prática eu não tinha. Eu vim de uma família em que tanto a família do meu pai quanto a família da minha mãe é uma família marcada pelos divórcios, então assim, relacionamento duradouro e gostoso era algo que eu não tive como referência, era apenas ali na teoria. E muitas vezes eu não conseguia aplicar essa teoria na minha vida. Então não tinha ninguém ali para me ajudar, né, nessa época, há 20 anos atrás, né, Brasil, que não tinha nem YouTube. Então vamos lá. E aí, o que acontecia? Ai. Gente, era o dia inteiro sozinha. Então, com o neném. Quando meu marido chegava, então ele abria a porta que eu começava a jogar tudo em cima dele, tudo que não deu certo no meu dia. Eu começava a falar mal, que ele não me ajuda, e blá blá blá, cobrança, e era todo dia assim. Todo dia acabava em alguma briga, em alguma discussão, ou então um clima pesado. Então, muitas vezes, principalmente no casamento, ou então você já está no namoro há mais tempo, acaba que você vai acostumando com a pessoa, acaba você se frustrando durante o seu dia, ok? Você vai se frustrando durante o seu dia, acaba que você vai frustrando ali às vezes por causa da sua família, ou você vai ficando frustrada. No meu caso, eu ficava frustrada porque eu ficava sozinha, sem conversar com ninguém. Não tinha WhatsApp para conversar com ele. Então, quando ele chegava, eu jogava tudo aquilo que estava insatisfeito em mim, nele. E a relação ficava péssima. E aí, no final, que eu via que a relação ficava péssima, aí eu ficava mais chateada ainda,
porque era um momento que eu ficava aguardando ele chegar para eu ficar bem, para eu ficar feliz, para ser aquele momento gostoso, e sempre era um estresse. Ele não sabia lidar com as minhas limitações, com as minhas insatisfações, e ali ele já estava super cansado do trabalho e eu no blá 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 em cima dele e não resolvia. E eu não percebia, gente. A coisa é tão estranha, né? Como que muitas vezes a gente tem um véu nos olhos e a gente não percebe os nossos comportamentos, muitas vezes autodestrutivos, comportamentos que estão minando a nossa relação amorosa. E aí, assim era também depois de um tempo em que eu ia para o consultório, ficava o dia inteiro no consultório, agenda lotada, e quando eu chegava em casa, eu estava cansada. Quando eu estou cansada, eu fico com mau humor. E aí, de novo. Então a desculpa era outra. Não era porque eu ficava sozinha. Ali eu já comecei a trabalhar, trabalhava super, amo o meu trabalho, amava fazer, né, meus atendimentos, mas como eu chegava em casa, de novo, climão. Então, gente, ai meu Deus, é só um milagre mesmo esse casamento. Porque não sei como ele me suportava e eu suportava toda aquela situação. Ainda bem que a gente, né, tem Deus dentro do nosso coração para nos guiar e para tirar essas escamas dos olhos. E aí, eu não lembro muito bem em que momento, né, os meus olhos se abriram e eu comecei a ver o meu comportamento. Mas eu comecei a perceber que ele não era a resposta da minha felicidade. Não era ele que tinha que me satisfazer. Não era ele a minha válvula de escape. Pelo contrário, ele não era o meu lixo para eu julgar tudo que eu não gostava em cima dele. Então eu comecei a perceber que ele não era a solução da minha vida. Pelo contrário, eu estava colocando o meu marido num lugar que não era dele. Então eu comecei sim, já que eu tô ficando muito cansada, então eu vou fazer menos atendimentos noturnos, vou terminar ali por volta de 5 horas da tarde, é o último paciente que eu atendia. Hoje, né, eu saí do consultório só para trabalhar em treinamento online, justamente para bater mais qualidade de vida. Então eu fui fazendo algumas mudanças na minha vida e algo que me ajudou muito, que é um ingrediente que adoçou a minha relação, foi bom humor. Gente, o bom humor, ele é assim, ele é maravilhoso. Então, agora, graças a Deus, eu me aperfeiçoei, né? Preciso aperfeiçoar mais, mas quando eu descobri essa ferramenta do bom humor, aí eu comecei a usá-la. Então, quando ele chegava, eu comecei a usar o bom humor. Então comecei a usar o bom humor tanto para mim quanto para ele. Aí eu comecei a perceber que ele também começou a fazer isso, né? Houve esse espelhamento. Ele chegava cansado, aí eu parava de reclamar e ele que começava a reclamar. E que não sei o que tem, que funcionário meu, e tá com problema, blá 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 blá. E aí eu fazia alguma coisa para deixar a coisa mais leve, mais engraçada. Para quê? Para que aquele momento, né, aquele momento noturno, aquele momento em que estávamos juntos, aquele momento talvez seja o momento do almoço, entrar com bom humor e não entrar com a cobrança. Às vezes eu tenho percebido tanto que muitas das vezes, né, você que namora, né, ali faz tantas cobranças. Às vezes também você que é casada, faça essa reflexão. Como é que você tem recebido o seu marido? Como é que você tem recebido o seu namorado? Né? É com bom humor? É com leveza? É tornar esse momento gostoso, prazeroso? Quantos homens que eu atendi que iam para o futebol porque não aguentavam aquele climão de cobrança da mulher. Ou seja, muitas vezes a gente torna o nosso ambiente pesado. Nós mulheres, nós temos essa flexibilidade, né? E esse dom de trazer o nosso ambiente, de mudar os nossos ambientes.
Você pode mudar o seu ambiente com um bom humor. Então comece a trazer um bom humor, faça da sua casa um lar, um refúgio, algo gostoso, algo bom. Às vezes quando eu vejo a minha filha nervosa, eu começo a fazer umas gracinhas para ela, eu começo a fazer algumas coisas justamente para quebrar o estado emocional da raiva, do desânimo. Ali você, às vezes você é um pouco, talvez você não tenha muita facilidade assim de fazer piadas, de fazer ali algumas gracinhas, mas às vezes você pode ver um vídeo, compartilhar esse vídeo engraçado com alguém, a pessoa ri junto com você. Ou então você vai fazendo esse treinamento mesmo, vai rindo de alguma situação. O bom humor, ele muda a atmosfera da casa, ele muda a atmosfera do namoro, do casamento, da sua relação com seus pais, com seus filhos. Traga o bom humor para sua casa, traga essas palavras, traga um sorriso para essas pessoas. Olhe nos olhos, traga um sorriso, faz alguma coisa engraçada. Quantas vezes que lá nos stories, quem não me segue, pode me seguir, eu faço vídeos assim engraçados, com filtros engraçados, justamente para trazer essa leveza, esse bom humor. Então, use esse ingrediente. Não apimente apenas a sua relação, traga também um doce para sua relação. A palavra doce, ela é tão agradável, né? Não é assim? Você come um doce, não é agradável? A palavra doce, um comportamento doce, bem-humorado, ali pode quebrar, às vezes, um conflito que poderia dar numa briga, num climão. Então, use o seu bom humor, use a sua alegria para que mude a sua atmosfera. Ah, Jaque, mas meu coração tá tão duro, eu tô tão angustiada. Então, eu te convido, venha para os meus treinamentos. Os meus treinamentos, eles são voltados para a área emocional, eles são voltados para a gestão emocional, eles são voltados para você olhar para dentro. Então, do mesmo modo que eu não via os meus erros, eu não via as minhas crenças limitantes, eu precisei sim de muita ajuda para enxergar aquilo que para mim estava travando a minha vida. Então, hoje eu posso compartilhar com você através de treinamentos online, onde você pode escutar onde você quiser, a hora que você quiser. Basta ter uma internet, um celular, um tablet ou um notebook. Então, invista em você. Se você está com o coração amargo, coração endurecido, é muito possível que você tenha essa dificuldade de ter esse bom humor. Então, venha para os treinamentos, isso vai te ajudar bastante. Venha ser minha aluna, fechado? Para a gente começar a mudar esse primeiro seu coração. Então, eu te espero como aluna, eu vou deixar o link aqui. São vários treinamentos que podem muito te ajudar. E nessa hora eu te sugiro o Desafio Mulher Confiante, porque lá eu vou falar muito a respeito disso, de você se olhar, de você se cuidar, de você, talvez você cuide de todo mundo e acaba não se cuidando. Então, esse treinamento é para você, ok? Então se inscreva nesse canal, ativa o sininho aqui, ó, aqui o sininho para você ativar. Lembra do sininho para ativar e compartilhe esse vídeo com outras mulheres para que possamos trazer essa pitada de doce para as nossas relações. Um beijo para você.